O sol já vinha cortando o mercado de lona quando Lorane empurrou a barraca de suco para alcançar a calçada. A feira fervia de vozes, vendedor anunciando manga, o cheiro de cuscuz, o som metálico das moedas, e por um movimento curto e seco, a cesta de Dona Isaura tombou. Frutas rolavam, um cacho de bananas espatifou no chão. Lorane não viu idade, viu obstáculo. Virou-se, falou alto e a palavra que saiu teve bordas afiadas, um emborrão que ancorou a vergonha como uma pedra na saia da mulher. Se ficar até o fim deste vídeo, conta pra você, se inscreve no canal e ativa o sininho. A história que vem agora é sobre queda, arrependimento e o que se faz com a segunda chance. O aparelho de quem filmou tremia um pouco. Não era um grande celular, era um telefone velho com a lente já marcada pelo tempo. Mas a imagem pegou o gesto, a mão que empurra, a cesta que voa, o rosto de Isaura iluminado pelo sol como se fosse uma pequena lua. Alguém gritou, outra pessoa disse para acalmar. Lorane passou rápido, rosto comprimido de pressa, como se quem tivesse atrapalhado fosse o mundo inteiro. O vídeo saiu da feira naquela manhã e em poucas horas estava runando nas timelines, compartilhado com Impossible Fast Food de raiva e curiosidade. Na tela do escritório onde ela deveria estar prestes a liderar a apresentação do novo produto, o rosto de Lorane explodiu em 1000 notificações. Havia comentários, muitos raivosos, alguns implorando justiça, outros tentando entender. A empresa, uma startup que prometia democratizar algoritmos para pequenas vendas, já sonhava com placas de reconhecimento internacional. A imagem da chefe que empurra a velha Dona Isaura colava como piche na vitrine cuidadosamente polida. O coração de Lorane trouxe para cima, subiu até a garganta. No reflexo do vidro do elevador, o rosto dela parecia menor, falha, as linhas mais profundas que a pressa e a ambição tinham cavado. Antes daquela manhã, Lorane sabia calcular risco e retorno com a mesma facilidade com que a sua mãe costurava botões. Sua ascensão foi rápida como um foguete, da faculdade pública a um estágio que virou emprego, de 10 horas insistentes a horas de sono roubadas num sofá. Aprender a traduzir necessidade em código e a transformar noites de micro-ondas em soluções que os investidores queriam comprar. Mas a pressa tem poder de distorcer a memória. Havia ali um passado que se torcia em torno dos dedos dela. A casa de um cômodo, a mangueira no quintal onde a mãe enxaguava a roupa, o barulho do bairro que cheirava a café queimado e esperança racionada. A repercussão veio como chuva que não avisa. Convocaram Lorane para o RH. O andar todo, com carpetes que abafavam passos, cheirava a limpeza profissional e neutralidade. O crachá dela, que abria portas tantas vezes, piscou vermelho diante da catraca como se fosse símbolo de rejeição. Porta fechada. Na recepção, colegas que alguma vez riram com ela nos almoços passaram sem contato. Turistas corporativos com suéter combinando olhavam com distância. A eficácia institucional se moveu rápido. Investigação interna, declaração provisória, suspensão. E por trás daquela cortina burocrática apareceu Otávio Borges. Otávio entrou como quem domina as pausas e os silêncios. Alto, bem vestido, clareza na voz, mas havia nos olhos uma memória que não combinava com o terno. Ele conhecia aquilo. No discurso da empresa, falou de valores, de responsabilidade, de padrões de conduta. Mas quando a sala de RH estreitou como caixa de sapato e o tom desviou para pessoal, ele deixou cair algo que pesou mais que regras. Disse que conhecia a mulher do vídeo. Baixou a voz como se contasse segredo num corredor. Chamou o nome que, para Lorane, deveria ser apenas notícia: Isaura. Havia no rosto de Otávio um assombro contido e na voz a sombra de uma origem. Ela é minha mãe, disse ele, sem alarde. O som dessa frase ecoou de maneiras que não cabem em salas de reunião. Não era só parentesco, era história. Uma história de quem saiu da feira para virar executivo. Uma história que, para muitos dentro daquele prédio de vidro, deveria permanecer escondida, atrás de cifras de fotogramas bem pagos. A revelação fez o chão ceder. A imprensa não tardaria a transformar uma mãe de feira em objeto de manchete e usar o corpo dela e o da mulher que a empurrou para catapultar narrativas. Naquela tarde não houve só reação online, houve o RH.
houveram olhares, houveram perguntas que feriam com a precisão de bisturis. Por que ela empurrou? Qual era a pressa? Que justificativa existia para agravar alguém que já sofrera tanto? Lorane tentou explicar que estava atrasada, que o estresse era real. Tentou, mas suas palavras soaram como cálculos, como se o falar fosse mais uma apresentação de slides. Ao fim, a empresa decidiu pela demissão. Dispensaram-na com a frieza de quem retira uma vitrine manchada e lava o vidro com álcool para que a marca não cole. Quando a notícia saiu, headlines e feeds se dividiram entre ódio e compaixão. Enquanto alguns comemoravam a punição, justiça, Lorane sentiu a queda real, não apenas a perda do trabalho, mas o sentido de si mesma desfiando. Nos dias que se seguiram, ela tentou apagar a imagem dela empurrando Isaura. Tentava, e a cada tentativa encontrava o reflexo quebrado no vidro do metrô, na tela de anúncios, nas conversas abafadas no ônibus. O próprio corpo dela passou a ser medido por critérios que não escolhera. Voltando à casa da mãe em São Gonçalo, a mangueira do quintal lhe veio como um símbolo antigo. Marlene abriu a porta com os olhos inchados de quem já perdera noites. Abriu com silêncio, com o jeito de quem sabe curvar a dor em palavra de acolhimento. Ela não repreendeu. Lavou o rosto da filha com um balde de água gelada, ofereceu chá, trouxe o cobertor. "Você não é só o que aparece", disse ela, simples, enquanto o relógio marcava horas que agora pareciam de outro planeta. No rosto de Marlene, Lorane leu algo que não era a defesa automática do erro, mas uma memória de luta. Havia sustento, mas também havia a impossibilidade de deixar a filha afundar sozinha. Na noite em que tudo parecia ruir, Lorane fez o que muitos evitam: ajoelhou-se. Não era um gesto de destaque público, não havia gravação, apenas o joelho apoiado no tapete fino da sala, as mãos apertando as laterais como quem segura as sobras de si. Chorou, e o choro foi uma lista: vergonha, medo, culpa, arrependimento. Lembrou-se do rosto de Isaura, não com ódio agora, mas como uma pele pisoteada que ela mesma ajudara a tornar visível. Lembrou-se do cheiro das mangas na feira, do suor do vendedor, das mãos calejadas que empilhavam acréscimos para pagar aluguel. O retorno à cidade natal não foi só físico, foi uma descida pelo túnel das lembranças. A viagem de ônibus demorou horas. O concreto foi dando lugar a casas com lavado à vista, quintais com roupa estendida que batia como bandeiras de resistência. Ao chegar, Lorane se guardou um pouco, mediu cada passo e foi direto à barraca cuja lona ainda tremia do vento. Encontrou Isaura sentada, fazendo contas, o rosto coberto de paciência. O seu pedido não era performático. Ela disse "me desculpe", com a simplicidade de quem percebeu o estrago e quer consertar o que pode. Isaura ouviu. Havia nela uma calma antiga, de quem conhecia miséria e perdão em doses regulares. Primeiro ficou séria, os olhos dela pediam explicações. Lorane falou, e as palavras foram pequenas, diretas, cheias de pedra. "Eu errei, fui orgulhosa, não apenas empurrei uma cesta, dei um chute na dignidade de alguém." Isaura escutou e, quando a fala terminou, levou a mão à boca, como se quisesse impedir o som de cair. Então falou, e a voz dela não tinha rancor, tinha história. "O que me dói não é a queda da fruta", disse. "É ver alguém que poderia ajudar, escolher bater em quem já luta. Mas eu não vim aqui para ter espetáculo, eu vim para comer, para vender, para pagar minha casa." Houve depois o encontro com Otávio, de que tanto falaram o RH. A imprensa, faminta por narrativas que cruzavam riqueza e raiz, já havia lançado manchetes ambíguas. Em uma das capas sensacionalistas, o título gritava algo como "O anão era o chefe secreto", acompanhando uma nota sobre um pequeno homem chamado Naldo, que trabalhava como ajudante de oficina e, segundo antigos colegas, teria sido o cérebro por trás de um algoritmo que, anos antes, foi vendido a parceiros e que agora se tornara a base da empresa de Otávio. A manchete era provocativa. Alguns viram nela exploração de intimidade e aparência. Naldo, no entanto, era uma presença real, um homem de estatura baixa, com mãos de operador, risonho e resignado, que nunca buscara holofote. A revista transformara a sua simplicidade em título, e o título feria mais do que as palavras. Dentro da cidade, a história de Naldo voltou, como uma onda.
Quem é visto como pequeno, muitas vezes carrega saberes enormes. Otávio, por sua vez, viveu a exposição de duas maneiras. Para a imprensa, era o milionário que nascera na feira. Para a comunidade, era o filho que crescera e saíra. Quando mostrou-se na porta da casa de Isaura, não foi num carro blindado, mas num táxi comum. A imagem disso circulou depois como prova de que protagonismo não precisa de palco. A mãe dele, essa mesma Isaura, viu a filha que pedira desculpas e também viu a mulher que a imprensa transformara em personagem de manchete. No pequeno salão da casa de Isaura, a mãe do milionário, ela mesma, fez algo que não estava nos roteiros de ninguém. Ajoelhou-se diante de Lorane. O gesto virou cena para quem estava por perto. "Me perdoe", disse Isaura com a voz que se rasgou entre a dignidade e a compaixão. "Perdoe não por mim, mas pelo que isso criou. Meu filho tem dinheiro sim, e isso não o tornou imune a lembranças. Eu venho aqui suplicar que parem com as pedras." Era uma súplica com intenção prática, pedir que a justiça não virasse espetáculo e que o foco fosse restauração. O apelo da mãe do milionário circulou como água morna na internet. Alguns aplaudiram a compaixão, outros acusaram-na de defesa do filho. A história virou manchete, e a manchete ganhou vida própria. A mãe do milionário suplicou perdão, repetida com variantes, usado tanto para exaltar a sensatez quanto para acusá-la de proteger poder. Mas naquele dia, naquele chão batido, havia verdade fora das manchetes. Isaura ofereceu chá a Lorane. Contou sobre as manhãs na feira, sobre noites em que faltava luz, sobre como o filho saía cedo para estudar e voltar sempre com promessas de mudança. Otávio, quando apareceu, não entrou sob holofotes. Entrou com passos que pareciam carregar o peso de reconciliar mundos. Não veio com discurso de juiz, veio com pergunta: "O que a senhora precisa para que isso seja consertado?" A resposta não nasceu de leis nem de punições institucionais, nasceu de trabalho prático. Isaura falou de bancas sem cobertura suficiente, de filhos que não tinham oficina de informática perto, de cartões rasgados e medo de aplicativos. Lorane, que outrora empurrara, ouviu e viu nitidamente a ponte. Seu conhecimento podia fazer mais que subtrair, podia devolver. Em vez de moralismo, nasceu um projeto. Ela prometeu, primeiro a si mesma, depois à mãe e à dona da feira, que usaria o que sabia para algo além do produto de consumo: ensinar e consertar. Assim surgiu o nome simples e direto: Raiz e Código. Não era apenas uma aula de programação, era um espaço fixo na comunidade onde adolescentes poderiam aprender conserto de aparelhos, noções básicas de programação e onde pequenos vendedores teriam acesso a ferramentas que os deixariam mais visíveis no mercado digital. O projeto combinava o hardware do conserto com o software da cidadania. Isaura cedeu uma barraca lascada para ser local de divulgação. Marlene costurou lenços para arrecadar fundos. Naldo, o homem chamado de anão nas manchetes, virou um técnico improvisado, ensinando com mãos que sabiam de margens e ajustes. A transição de Lorane não foi imediata. Não se encontra redenção num gesto só. A comunidade viu nela um começo desconfiado. Havia quem lembrasse do empurrão, quem narrasse com prazer o constrangimento público. Havia quem ajudasse com reticências. Mas o trabalho diário de arrumar cabos com paciência, de explicar um passo de instalação com voz baixa, de esperar o adolescente desistir uma vez e voltar por curiosidade, começou a costurar. As crianças começaram a chegar, uma por uma, com olhares que buscavam o sentido prático do que havia aprisionado a mãe nos tantos turnos de trabalho. O barulho das aulas misturava-se ao som da feira, risos, a campainha da bicicleta, o sussurro do ventilador. Enquanto isso, as manchetes continuavam a trocar de vestido. Havia quem explorasse Naldo, quase como revelação que contrapunha poder e estatura. Outros que queriam transformar Isaura numa figura simbólica, perdoando a si mesmos por suas críticas anteriores. Lorane sabia que a imprensa podia cortar e colar histórias, mas aprendeu a olhar a sua própria imagem como coisa a ser remendada. O orgulho que a empurrara foi substituído por trabalho que dá cansaço digno, concerto após concerto, aula após aula. Ela tinha que ganhar de novo o direito de ser ouvida, e a única maneira era ouvindo primeiro.
Certo dia, numa reunião da cooperativa que se formava ao redor do Raiz e Código, Otálio apareceu de novo, mas dessa vez com os gestos mais humanos que as estrelas do mercado costumam mostrar. Trouxe material de escritório, placas para concerto, uma doação que vinha junto com um pedido, que o projeto se escutasse antes de aceitar dinheiro. Não quero transformar perdão em publicidade, disse ele, quero iteração verdadeira. A palavra iteração soou técnica, mas a intenção era simples, promover sustentação sem espetáculo. Os moradores aceitaram com cautela. A curva de aprendizado de Lorane passou por noites de dúvida. Havia momentos em que um comentário antigo nas redes, juntando empurrão com erros do passado, fazia tudo parecer não consertável. Nesses dias, Marlene vinha com café e lembrava como, quando pequena, a filha trocava fraldas e depois programava jogos com um lápis quebrado. Você não perdeu a pessoa que é, dizia a mãe, perdeu um atalho. E Lorane tomou aquele conselho como um mapa, não apagar o erro, mas trabalhar para que os novos passos fossem mais exatos. Os primeiros alunos foram de maneiras curiosas. Um garoto que vendia acarajé e queria saber como montar um site simples para anunciar o ponto. Uma moça que consertava relógios e queria pagar menos pelas peças. Um homem que aprendera inglês por conta de trabalho e queria transformar isso em aulas para jovens. O Raiz e Código virou, aos poucos, ponto de encontro. Um lugar onde as mãos se sujavam e se limparam com as mesmas toalhas, onde se trocavam peças e também histórias. E na parede do espaço, entre a lista de alunos e o calendário de concertos, houve um espelho antigo. Lorane pedia aos alunos que, antes de aprenderem a programar, se olhassem no espelho e lembrassem de um momento em que agiram errado e queriam consertar. Era um exercício de humildade, identificar a própria rachadura antes de tentar colar a do outro. A mídia, sem deixar de mastigar o escândalo, perdeu um pouco o interesse no espetáculo. Manchetes mudaram de tom. Alguns repórteres voltaram para ver se o projeto realmente ajudava. Houveram também críticas ferinas. Redenção oportunista, disseram outros. Mas a rua já tinha formado outra narrativa, a da serventia cotidiana. É curioso como as pequenas ações, repetidas, desmontam manchetes. As aulas continuaram, os concertos também. E quando um dos meninos do projeto conseguiu, pela primeira vez, vender um serviço online e pagar parte do conserto da bicicleta do pai, o sorriso dele valia mais que todas as capas. Mas a história não acabou em um pátio limpo. Havia ainda a demanda pública por responsabilização. A empresa que demitiram Lorane teve que responder no conselho e em audiências internas sobre o tratamento desproporcional. Otávio enfrentou perguntas sobre por que a origem da mãe não fazia parte da sua narrativa pública, por que esconder? Ele respondeu com honestidade difícil. Havia medo de que a associação com a feira o tornasse menos vendável no mundo dos investidores. Eu quis ser outra coisa para sobreviver, disse ele numa coletiva. Acabei deixando minha mãe em duas imagens, a da minha memória e a da sociedade que quer simplificar as pessoas. Essa admissão soou como clemência para alguns e como confissão para outros. Para Lorane, o ponto decisivo não foi a demissão nem o pedido público de Isaura, mas a cena pequena. Ela consertando um celular de uma menina que sonhava em ser programadora, e ao devolver o aparelho, ver nos olhos daquela criança um impulso que ela reconhecia, a mesma fome que a fez estudar aos trancos. Nessa visão, não havia controle das mãos da internet nem manchetes apressadas. Havia uma continuidade humana, lenta e definitiva. Quando, meses depois, houve um evento comunitário para celebrar os resultados do projeto, as pessoas se reuniram numa praça que antes servia só para ônibus. Havia barraquinhas com comida, uma lousa com nomes de ex-alunos e, no centro, uma mesa com uma caneca, onde Marlene e Isaura colocaram um bule de café para oferecer. Naldo estava lá, com uma chave de fenda na cintura, e deu palestra sobre reutilização de peças. Uma fila de jovens esperava para pôr a mão em sucata e aprender. Lorane subiu ao pequeno palco improvisado não para justificar nada, mas para contar o que aprendera. Que responsabilidade não é apenas punição,
Que orgulho quebra a gente e que conserto é, muitas vezes, trabalho raso e paciente. Falou com voz que tremia de cansaço e de verdade. E ao terminar, não pediu aplauso. Pediu uma coisa menor e mais difícil. Que cada um, ao cruzar com alguém mais frágil, escolhesse a escuta, em vez do juízo. Depois do discurso, a imprensa local apareceu de novo. Alguns repórteres queriam transformar aquele encontro em matéria sobre redenção pública. Outros queriam ver se a mãe do milionário permanecia um símbolo. Isaura permaneceu calma. Disse que o perdão não era nome para espetáculo. Otávio, em silêncio, segurou a mão da mãe. Naldo, com seu jeito de quem mexe com peças, sorriu e disse poucas palavras. O trabalho é melhor que a notícia. Foi uma frase pequena, e nela cabia todo um mundo que a manchete tentava reduzir. O que ninguém podia prever era que, numa esquina do evento, surgiria uma nova oportunidade. Um diretor de escola pública viu o projeto e ofereceu espaço para que o Raiz e Código ampliasse. Existem mais mães e filhos por aqui, disse ele. Precisamos disso. E assim, pouco a pouco, aquilo que começara como remendo a uma ofensa transformou-se em tecido robusto. Para Lorane, os dias seguiriam cheios de provas. Haveria momentos de recaída, olhares de reprovação que pesavam como tijolos, mensagens antigas ressurgindo com fúria. Mas havia também, sempre, a presença das crianças e do som das ferramentas. Aprender a aceitar que arrependimento é exercício contínuo, ato de casa diária. Às vezes, ajoelhava-se no tapete da sala da mãe para lembrar da fragilidade que ainda lhe batia no peito. Outras vezes, ajoelhava-se no chão da oficina para encaixar um cabo e sentir que aquilo, por mais prático, era um gesto de reparação. As manchetes mudaram com a velocidade do noticiário, mas as vidas permaneceram. E quando numa matéria de acompanhamento perguntaram àquela que fora humilhada, Isaura, se ela havia perdoado Lorane, respondeu com a simplicidade que a própria vida lhe ensinara. Eu aceitei o pedido, mas o perdão vivo é trabalho. Eu pedi a ela que consertasse com as mãos e com o coração. Ela aceitou. Essas palavras, ao chegarem às timelines, fizeram menos barulho do que a manchete inicial, mas geraram algo mais difícil: movimento. No final do dia, quando a feira fechava e a lona era retirada com cuidado, uma cena pequena se repetia. Lorane e Isaura colocavam juntas os últimos produtos, ajeitando uma caixa, rindo de uma piada boba, conversando de futuros possíveis. O reflexo delas no vidro do ônibus era menos fragmentado do que antes. Havia ainda marcas. O joelho de Lorane doía quando se lembrava do que fizera. Mas quando ergueu a cabeça e olhou para Isaura, viu não uma vítima a ser glorificada, nem um ícone de habitações ideais, mas uma pessoa de carne e intenção. E isso, para Lorane, era restaurador. A história, que começou com um empurrão na feira, continuava. Havia chamadas para que as empresas repensassem como treinavam suas lideranças. Havia debates sobre cultura corporativa e empatia. Havia, sobretudo, uma pequena escola em São Gonçalo, onde uma parede continha fotos de alunos que aprenderam a consertar o que estava quebrado. E, às vezes, a consertar também o que havia dentro deles. E quando o projeto começou a receber pedidos de parceria, Lorane aprendeu a segurar a ambição com cuidado novo. Sabia que a subida agora precisava de raízes mais firmes. Sabia que o dinheiro podia ajudar, mas não curar. Sabia que o verdadeiro teste era manter o trabalho quando o holofote viesse embora. Ela se lembrava sempre de uma frase que Isaura lhe dissera, baixa, às vésperas de doarem os primeiros panfletos do Raiz e Código. Quem dá um pouco de si, recebe de volta um pouco mais de vida. Era uma equação simples que não encaixava bem nas planilhas, mas funcionava no coração. Quando a primeira turma formou-se, houve festa modesta. Otávio trouxe uma caixa de ferramentas. Marlene colocou bolinhos. Naldo ensinou uma última lição de humildade. Naquela noite, sob uma lona improvisada, Lorane contemplou o público e sentiu que a queda, por mais pública e dura que fora, não seria o capítulo final da sua história. Haveria muitos capítulos ainda por escrever. Encontros, reparos, dificuldades, pequenas vitórias. Mas havia, finalmente, um fio que ligava sua ambição ao serviço.
A imagem do anão, de Naldo, deixou de ser manchete para ser personagem respeitado. A mãe do milionário, Isaura, deixou de ser manchete para ser mãe, comerciante e parceira. E Lorane aprendeu que a humildade não anula a competência, aperfeiçoa. No final daquela reunião, enquanto a praça voltava ao seu silêncio de sempre, Lorane aproximou-se de Isaura. As luzes amareladas dos postes faziam os rostos parecerem de figura de pintura antiga. A mulher mais velha apertou a mão da jovem, olhou nos olhos e disse apenas: "Faça bem, não para manchete, para eles." Lorane assentiu. Era um convite para continuar, para transformar vergonha em trabalho que edifica. Se essa história mexeu com você, se inscreve, deixa um like e conta nos comentários o que você faria se estivesse no lugar dela. E se souber de projetos que dão segunda chance de verdade, compartilha para que outras pessoas também possam aprender.